19 e 20, esses 3 versículos, eu acredito que vai abençoar a sua vida. Eu falava de transição, e transição é passagem, transição é deslocamento. A gente sabe muito bem que para cada deslocamento exige de nós um tipo de, ou uma espécie de força diferente para cada distância percorrida. E não é diferente na vida espiritual, sabe, irmãos? Esse texto diz assim: vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, que eles, se tornarão brancos como a neve, ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. Quero orar. Deus e Pai, fala conosco. Toma-me nas tuas mãos, usa-me conforme a tua vontade, Senhor. É o que eu quero te pedir. Fala a cada coração e ensina-nos, Senhor, a lidar com essa palavra chamada transição, Senhor. Eu tenho certeza que para cada um de nós precisamos aprender com ela, aprender a romper, aprender a viver coisas novas, aprender que a vida é feita de travessias. E hoje, por ser o primeiro dia do último mês, Senhor, eu entendi como algo profético está ministrando nesse culto, uma visão apostólica, Senhor, que vai nos capacitar a ir além, a fazer coisas que não imaginávamos que podíamos, a entrar por portas que não imaginávamos que tivéssemos condições, a contemplar com os nossos olhos. Porque é muito bom, Senhor, quando o salmista vai dizer lá no Salmos de número 91, no seu versículo 7, caiam 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. Mas quando nós entramos no versículo de número 8, Senhor, nós entendemos que o texto diz que somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. Senhor, nós precisamos viver. Você pode fazer uma oração comigo aí, uma oração de fé. Diga para Ele: Senhor, eu preciso viver, eu preciso experimentar de Ti, viver coisas novas na Tua presença, diante do Teu Santo Espírito, Senhor. Eis-nos aqui, em nome de Jesus. E aos que creem que possam dizer amém e amém. Esses versículos, ele tem na minha Bíblia um subtítulo, e ele fala sobre o convite da graça. E eu quero poder ser instrumento de Deus agora aqui para a sua vida. Ele diz assim: vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve, ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. O Senhor está falando aqui a respeito de uma promessa de restauração, daquilo que outrora era e que não é mais, daquilo que outrora foi e que hoje não é mais. Mas Ele vai colocar aqui, Ele vai pontuar algumas coisas, e Ele vai colocar diante do povo duas opções. Ele vai virar para o povo e vai dizer: olha, se vocês se arrependerem e se vocês me obedecerem. Deixa eu repetir isso, porque essa é a primeira opção. Se vocês se arrependerem e se vocês obedecerem, vocês verão a transformação que vem do alto e virá do alto para a vida de vocês. Segunda opção, ele diz: mas se vocês quiserem dar continuidade à rebeldia, à rebelião,
vocês serão devorados. Eu te explico daqui a pouco essa questão de ser devorado. Nós vamos aprender que aquele que ouve e obedece, esse tem promessas de bênçãos. Se nós olharmos os versículos, ou o versículo de número 19, ele diz assim: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada. Nós vamos ver que essa questão da palavra devorado, em outras versões, a aplicação dela vai ser tanto no versículo de número 19, quanto no versículo de número 20. Ou seja, se você me ouvir e se você me obedecer, você vai devorar, você vai comer o melhor dessa terra. E quando você vai no hebraico, você vai ver que do versículo 19 para o versículo 20, essa palavra devorado, ela não vai, ou você vai devorar, ou vai ser devorado, ela não tem uma variante, ela não muda, ela é a mesma palavra com o mesmo significado nos dois versículos. Ela diz assim: olha, se você obedecer, você vai comer o melhor dessa terra. Se você não obedecer, aqui o texto está linkando e falando de algo que Deus tem para nós, e de algo que eu me recuso a usufruir, a comer, a fazer parte. E quando eu me recuso a fazer parte disso, o texto diz que a palavra vai me chamar de rebelde. Vai dizer que eu vou estar em rebeldia quando eu me oponho àquilo que o céu tem preparado para a minha vida. Desculpa se nesse iniciozinho eu vou precisar mexer um pouquinho com a tua cabeça, mas a obediência do texto do versículo 19 não está linkada a uma ação, está linkada a uma motivação. Não é me ouvir e obedecer, ou obedecer e me ouvir, ou não me obedecer, deixar de me ouvir, tendo como consequência isso não comer o melhor dessa terra. Mas é me ouvir e obedecer e comer, não me ouvir, não me obedecer, não comer, e ainda ser tido como um ser rebelde. Então nós vamos aprender aqui que a obediência que se trata nesse texto não está ligado à minha ação, não está ligado a simplesmente o que eu vou fazer e que vai definir que eu obedeci. Está linkado e ligado a alguma coisa ou a coisas que antecedem o meu ato de obediência. Então é quando muito atrás você já está propenso a obedecer, mas não obedeceu ainda. É quando atrás o seu coração está inclinado a obedecer, mas você ainda não obedeceu. Ou você está na fase de obedecer. Desculpa, eu sei que é complicado isso, mas é você aqui atrás, a ação vem aqui à frente, aqui na frente, e você está aqui atrás ainda, mas o seu coração já está inclinado para obedecer. Deus está dizendo que vai levar em consideração exatamente isso, essa inclinação à obediência, irmãos. Aquilo que vai te levar à ação, que te fará obedecer, mostrando através das suas atitudes que você obedeceu. E quando essas coisas começam a se manifestar, Deus tem uma promessa de bênção. Ele vai dizer que você vai comer o melhor desta terra. Comer o melhor dessa terra não depende de você. Como assim, pastor? Mas o senhor não disse que nós precisamos ouvir e obedecer? Sim, mas o texto
não vai depender da sua obediência para que uma terra produza ao ponto de ter o que oferecer para você. É muito mais forte do que você imagina. Tem uma terra que já está produzindo, e quando você obedece, Deus abre a tua visão para aquilo que já está pronto para a tua vida. É quando os teus olhos estão vedados, é quando você não consegue enxergar e Deus vira, mas já tem algo pronto. Tem uma terra que produz, irmãos, ela não para de produzir hora nenhuma. E o Senhor então, através da minha obediência, Ele me faz contemplar o que a terra produz, e o que a terra produz é sempre o melhor. E me faz viver do que a terra produz. E o texto diz que o que ela produz é bom. O texto diz que você vai comer o melhor desta terra. E na verdade, quando o texto fala a respeito do melhor, não é que ele quer colocar que há coisas ruins, porque aquilo que Deus fará com que a terra produza é algo tão substancial, é algo tão sublime, é algo tão poderoso. Ele quer dizer que você vai comer o melhor dessa terra hoje, amanhã e depois, sem se cansar, com um gosto diferente na tua boca por aquilo que Ele é capaz de produzir. Eu sei que está complicado aí, irmãos, mas o que o texto mostra é que o que a terra produz é tão novo, é tão poderoso, é tão saboroso, que ela vai produzir hoje, você vai ter um sabor na tua boca, ela vai continuar produzindo, e quando você for nessa terra amanhã, você vai ter um sabor diferente daquilo que ela te oferecer. É algo que não vai cansar, é algo que não vai te fadigar, é o que ela tem para você. Fora em te dizer que a obediência do presente revoga decretos no futuro, irmãos. Quando você obedece hoje, aquilo que não era para frutificar, nas próximas gerações, passam a frutificar a partir da tua obediência hoje. As próximas gerações começam a viver coisas a partir de você, da sua vida, a partir da sua obediência, a partir do momento que você para ouvir a voz de Deus. E o texto diz que quando você não faz isso, versículo número 20, mas se recusardes, o Senhor está dizendo assim, você não tem motivo para recusar o que a terra tem para te oferecer. Mas se ainda assim você decidir se recusar, Jesus vira e diz assim, olha, virá um, ou virá um outro. Olha que coisa linda. Quando ele fala que virá um outro, ele está falando do Espírito Santo, alguém no mesmo nível que ele. Ele não diz virá um outro de alguém menor. E ele vira e diz assim, olha, se você blasfemar, pecar contra mim, contra o Pai, tem perdão. Mas se você blasfemar contra o Espírito Santo, não há perdão. Do que o texto está falando? De pessoas que vão morrer sem aceitar Jesus, irmãos. De pessoas que vão morrer sem confessar Jesus. E eu já vi pessoas em estado terminal de determinadas doenças, de você se aproximar. Eu lembro uma vez no hospital de câncer, eu fui evangelizando e fui entrando nos leitos. Quando eu entrei num leito, o enfermo disse, fazendo com a mão, com o rosto todo comido, fazendo com a mão, dizendo não, ele é Bíblia. A mulher, não, ele não quer oração, ele não aceita a oração de vocês. Blasfemar contra o Espírito Santo é isso. Mas se recusardes, Deus está dizendo, eu tenho coisas tão lindas para a vida de vocês. E Ele continua dizendo assim, fortes rebeldes. Irmãos, nós estamos vivendo a geração mais rebelde dos dias atuais, dos últimos anos, dos últimos 10 anos, talvez dos últimos 20 anos. A geração mais mimimi é essa geração de crente atual. É a geração que os pastores não podem cobrar, porque se cobrar,
Tem um outro pastor de uma outra igreja que te aceita sem saber a tua história. Talvez fugiram da matéria ética pastoral, porque a ovelha quando chega, quando sai daqui e vai doente para um outro lugar, ela contamina um outro lugar. Por quê, pastor? Porque quem precisa tratar da ovelha é o pastor local, irmãos. E nós temos vivido essa época onde o fato de nos tornarmos rebeldes sem perceber, nós estamos abrindo mão de algumas coisas que o céu predestinou para as nossas vidas, que o céu preparou para vocês, para nós. O Senhor tem uma bênção para a tua vida, é comer o melhor dessa terra. E comer o melhor dessa terra, deixa eu falar dela de novo, não necessariamente de uma semente que você lançou e que agora vai crescer. É de algo que você não fez absolutamente nada. Aquela mulher, depois de ter construído para Eliseu um quarto, onde na parte de cima da sua casa, onde ela coloca uma cama, uma cadeira, uma mesa e um candeeiro, e a Bíblia diz que todas as vezes que o homem de Deus passava por ali, ele entrava e dormia e descansava na casa da sunamita. E aquela mulher recebeu a antecipação de uma crise de 7 anos que viria sobre Samaria. Vai lá o profeta, vira para ele e diz assim: olha, procura uma outra terra, porque Deus vai liberar uma fome sobre essa nação, devido à desobediência dela. Não vai chover durante 7 anos. E assim aconteceu. E aquela mulher, antes da crise, aquela mulher sai e vai embora. E um dia aquela mulher volta. Depois que normaliza tudo, que os anos de fome se passam, ela volta. Quando ela chega na sua casa, ela percebe que a sua casa está ocupada, as suas terras estão ocupadas. Ela era uma mulher de posses, e ela percebe que agora está tudo ocupado. E ela vai até o rei. E quando ela vai se aproximando do rei, o rei está conversando com Geazi. E o rei está virando para Geazi, perguntando para ele assim: olha, me conta a respeito de alguns feitos de Eliseu. E Geazi começa a contar: olha, tinha uma mulher que construiu uma casa para o profeta. E um dia o filho dela morre. E o profeta se deitou sobre ele 1, 2 vezes, e o menino ressuscitou. E ele começa a contar para o rei aquela história, e aquilo começa a encher o coração do rei, até que de repente aquela mulher aparece. Geazi olha para ela e diz: foi com essa mulher. Não tem ninguém melhor do que contar essa história do que essa própria mulher. E aí a mulher vem se aproximando, e o rei vai lá e pergunta como é que aconteceu. Estou conjecturando aqui. E de repente pergunta para ela: o que houve? O que você veio aqui fazer? O que você veio fazer aqui? Aí ela diz assim: não, eu saí durante 7 anos, e eu voltei agora, e minhas terras estão ocupadas, minha casa está ocupada. E de repente o rei manda chamar um capitão, irmãos. Vira para esse capitão e diz: você vai com ela, e você vai desocupar quem ocupou as suas terras, e você vai mandar quem ocupou as suas terras restituir ela. Isso é coisa linda, porque ela não plantou durante esse período, e agora ela vai ter uma colheita em cima de coisas que ela nem plantou. Deus está dizendo que te chamou para comer o melhor dessa terra, e para que você entenda que existem coisas, ou vão existir coisas que você nem plantou, mas Deus é sabedor, sabe que talvez você lançou sementes lá atrás, e que agora essas sementes vão frutificar para você, para o teu bem. É uma terra, é Ele virando para você e dizendo para você que tem coisas para a sua vida, tem coisas para se materializar, tem coisas para acontecer. A promessa é tão boa que ela não tinha que deixar uma opção daqueles que não iriam querer. Ela não dá opção para aqueles que não querem. Mas o versículo 20, ele mostra que mesmo com uma promessa tão boa, tem aqueles que vão lutar, tem aqueles que vão guerrear dentro de si, irmãos.
Mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada. E às vezes a nossa vida é assim, a gente não consegue compreender. A gente olha no Evangelho de Mateus, quando Jesus vai falar a respeito de dois homens que construíram uma casa, e a gente vai tentar achar qualquer tipo de defeito na casa. As casas eram maravilhosas, irmãos. O problema não é a casa, o problema é o fundamento. Um vai construir na areia, o outro vai construir na rocha. Existem coisas que às vezes eu e você nós construímos, mas nós não entendemos que vai vir vento, tempestade, e que a minha casa precisa estar estruturada. Hoje eu vim te dizer que as casas eram lindas, talvez tinham os mesmo número de cômodos. O Senhor não está tratando de uma casa mais bonita que a outra. O Senhor está tratando a respeito de edificação, de fundamento, de coisas que vão além, coisas que nos movem, que tem o poder, sabe, irmãos? E o texto diz: mas se recusardes. Como pode, diante de uma promessa tão magnífica, nós recusarmos? Como que eu recuso, pastor? Tem como eu recusar sem perceber? Tem, irmãos. Aprenda uma coisa: as más conversações corrompem os bons costumes. Quando a gente pega, não se assente na roda dos escarnecedores, Salmos de número 1. Quando você pega essa parte final do versículo, você vê que quando eu chego ao ponto de me assentar na roda dos escarnecedores, significa que eu não olhei o início de tudo isso. Diz assim: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. O que é isso, pastor? É uma escada, irmãos. É exatamente isso. Você começa a descer, sabe, sem perceber. Bem-aventurado o homem que não anda, que não anda no conselho dos ímpios, olha, que não se detém no caminho dos pecadores e não se assenta na roda dos escarnecedores. Existem coisas que nós vamos perdendo sem perceber. Existem bênçãos que estão nas nossas mãos, muito próximas de tomarmos posse, mas o fato de não nos atentarmos para detalhes, irmãos, repita comigo, diga: a vida é feita de detalhes. No mundo espiritual existem detalhes, detalhes que bloqueiam, detalhes que impedem, detalhes que fecham o céu na minha vida e na sua. Olha o que a Bíblia vai dizer: que existe uma casta de demônio que não sai nem com jejum e nem com oração. Que isso? Então significa que se eu buscar me consagrar, se eu subir monte, mano, não adianta, não sai nem com jejum e no original não fala de jejum, fala só de oração. No original vai dizer assim, que existem castas de demônios que não saem nem com uma pessoa com uma vida de oração. Mas é isso, pastor? Na prática isso é. Por quê, pastor, que eles não saem? Porque eles estão atrelados a uma palavra chamada perdão. O que é isso, irmãos? Qual foi a palavra que eu disse? Perdão. Nós somos entregues aos atormentadores quando nós não perdoamos. Irmão, o perdão cura, o perdão liberta, o perdão salva. Às vezes nós olhamos para esse texto e nós ficamos aqui, mas se recusardes, mostra que enquanto que a gente não entende a essência do Evangelho. Um dia, um deles em casa me chamou e disse assim: pai, por que o senhor tomou aquela atitude? Eu disse: foi porque aquela atitude, ou naquela atitude, eu entendi que eu passo por cima de mim mesmo. É disso que Deus espera de nós.
passar por cima de você. Porque não tem lógica. Não tem lógica o Senhor falar assim: olha, o tamanho do pecado de vocês é tão grande, no versículo 18, que vocês são comparados a quê? A escarlata, comparados a quê? Ao carmesim. Mas se vocês se arrependerem, eu vou transformar, 18, o que eu vou fazer com vocês? Vocês se tornarão brancos como a neve, alvo como a lã. E às vezes na nossa vida a gente prefere ir empurrando com a barriga, não entender essa transição aqui. Deixa eu falar para os casados aqui, trabalhadores dessa igreja, não tem nada mais bonito, não é vocês servindo aqui, seja na oferta, seja aonde for lá fora. O que tem de mais bonito é se você vive um relacionamento dentro da sua casa, de alegria, de paz, de contentamento, podendo até estar passando por dificuldade, passando por dias difíceis, mas você está feliz, está fazendo quem está do teu lado feliz. Você parou para assistir uma TV, passou lá em casa, não tem sofá, tem uma almofada, então senta vocês dois ali, tem uma TV, pastor, a TV lá de casa ainda é uma TV antiga. Eu vim te dizer que a alegria do Senhor não está condicionada às coisas modernas. O que Deus tem para a tua vida vai muito mais além do que isso. Não importa o que você tem hoje, porque o que você tem hoje não te define, não diz quem você é, não consegue dizer aquilo que Deus vai realizar através da tua vida. Mas Deus está dizendo, enquanto a gente não compreende isso, que Ele tem algo para nós, Ele está dizendo: você vai comer o melhor dessa terra, você vai comer o melhor dessa terra. Mas e se eu não quiser? Se você não quiser, você vai ser devorado à espada. Olha que coisa. O Senhor está dizendo assim: o que eu te dei como opção de bênçãos é tão bom, é tão magnífico, que eu não te dou a opção de escolha. Mas se ainda assim você quiser se fragmentar, se machucar, então faz o seguinte: saiba que eu te tenho como rebelde e aquele que recusa as minhas promessas. E para você vai ser devorado. Você não come, você não devora, você é devorado. É disso que o texto está falando. É disso. É Deus virando para nós e dizer que esse é o tempo de mudança, é o tempo de transformação. Por favor, eu não posso esperar virar mais um ano para escrever no papel, no caderno, aquilo que eu pretendo para o ano que vem. Você está no primeiro dia do último mês do ano, e você pode se programar agora para 2023, irmãos. Você pode dizer no teu coração e entender que Deus te chamou para comer o melhor dessa terra. Deixa eu melhorar, porque de repente agora te machuca e não é o meu objetivo. Então, por favor, não sejamos rebeldes. Basta, não. Eu não sou rebelde, mas anda com rebelde. Se anda com rebelde, está atento. Deus está dizendo para nós: esses dias são dias difíceis, são dias de transição. Você não tem mais tempo para perder, você não tem mais tempo para se desgastar. Você está no momento da sua vida que as coisas precisam acontecer, que algumas coisas, como eu falei aqui com o ministrando, eu disse assim, algumas coisas que vão acontecer ainda este mês de dezembro, que vão tomar forma, irmãos. Eu anotei aqui, são palavras minhas. É claro que todo sucesso está em Cristo, diga amém por isso. Mas eu escrevi assim: o segredo do sucesso absoluto eu não sei. Absoluto. Porque eu não consigo entrar naquilo que é o meu Deus, Ele é absoluto. Então o segredo do sucesso absoluto eu não sei te dizer.
Mas no fracasso é quando você decide agradar a todo mundo, é quando você não se posiciona, é quando você diz: não, tá bom, deixa desse jeito. Não, não. Eu não estou dizendo aqui para travar brigas, irmãos. Eu estou dizendo para que você saiba quem você é e se coloque diante desse Deus poderoso. Que você se coloque diante dele e diga assim: olha, eu fui chamado para mudar histórias. Eu fui chamado para, sabe, ontem eu falei isso na terça, não sei. Eu não gosto muito de ficar falando de casa. Eu não prego, eu não sou um pregador que puxo aqui, não, porque ele é em casa, não, porque meus filhos, não, porque isso. Eu não sou, é meu. Eu gosto de pregar o que a Bíblia diz. Mas eu vivi uma experiência em casa. Quando uma das minhas filhas chegou do trabalho, ontem foi o último dia dela na empresa que ela trabalhou, porque ela arrumou uma outra vaga para estagiar num outro lugar, para ganhar menos, mas dentro do curso que ela está fazendo. E aí, eu notei ela triste. Ela bateu uma foto da mesa dela vazia. Eu sabia que ela ia chegar em casa abatida. Porque dá um aperto no coração, dá um frio, você ganhar um X, e agora você vai ganhar metade da metade do X que você ganhava, para uma jovem. E aí eu notei o coração dela. Estava eu e a mãe, ela chegou, e eu disse para ela: deve estar difícil para você hoje. E ela falou: tá. Porque começa a dar saudade. E aí uma das pessoas que trabalham na empresa decidiu não vir ao trabalho, não ir ontem, não foi. Por quê? Porque não queria se despedir. E aí virou e diz para ela que eu não vou hoje não, que eu não quero me despedir. Só que ela está lá há 1 ano e 2 anos e 2 meses. Estava lá 2 anos e 2 meses, mas como estagiária agora 1 ano. 1 ano. Entrou como jovem aprendiz, aí entrou como estagiária. Pastor, o que o senhor quer falar? Eu quero falar a respeito do que o texto diz: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Aqui fala de ambiente, irmãos. Aqui não está falando, Maurinho, de uma terra específica, de um território específico. Aqui não fala da minha moradia, ainda que esteja falando. Como assim, pastor? Agora o senhor pirou aí. Aqui está falando de um ambiente. Aqui está dizendo que para onde quer que eu for, a terra vai dar o melhor. Aqui está dizendo assim: eu estou na minha casa a terra vai dar o melhor dela para nós. Aí você sai da sua casa, vai para o seu trabalho. Aí quando chega no seu trabalho, a terra, porque a terra está debaixo de uma palavra de Deus. E a palavra diz que você vai comer o melhor dela. Aqui, olha para o pastor. Eu não quero hoje trazer essa palavra só para você, para dizer assim: Deus vai te fazer prosperar. E eu creio que vá, diga amém. Deus vai. Deus, sabe, aquele pregador que vem e mexe, porque quem não gosta de ouvir que vai ganhar? Ninguém gosta de ouvir que vai perder, irmãos. Todos gostam de ouvir, mas quando a terra produz, ela produz na totalidade. Ela produz paz, ela produz contentamento de alma, ela produz alegria, ela produz prosperidade, ela produz tudo o que você precisa. Para onde quer que você for, aonde quer que você pisar, o ambiente vai estar preparado. Quando você chegar, não é algo que vai frutificar ano que vem, não é algo que vai, não,
Não, o que o texto diz é que se você ouvir e se você obedecer, Deus vai fazer com que você coma o melhor desta terra, por onde quer que você for, aonde quer que você vá. Sabe, a bênção de Deus vai acompanhar a tua vida, vai acompanhar as gerações, vai acompanhar seus filhos, vai acompanhar você. É disso que o texto está se referindo. É Deus dizendo que você é luz por onde quer que você for, em nome de Jesus. Você pode dar uma salva de palmas ao Senhor? Oh! Então, nesse texto, começa a nos fazer pensar um monte de coisas. Dentre elas, pastor, dentre elas, nos mostrando que aquele que de antemão nos predestinou, que é isso? Romanos 8, 28. Olha, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Está falando de pessoas específicas, irmãos. De quem, pastor? Dos salvos, dos eleitos, daqueles que vão ser salvos. É só uma questão de tempo. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja primogênito entre muitos irmãos. Aos que predestinou, esses também chamou. Aos que chamou, esses também justificou. Aos que justificou, esses também glorificou. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? É entender algumas coisas, irmãos. Você sabe que todas as vezes que eu quero falar a versão, o contrário de ovelha, eu falo de lobo. O que eu digo? Então vamos lá, qual é o contrário de ovelha? Lobo. Pastor, o que o texto diz? Diz que Deus não se confunde, irmãos. Ele sabe quem é ovelha e quem é lobo. Só que quando eu vou para esse texto, mas se recusardes e fordes rebeldes, ele está pregando para o povo dele. O que ele está dizendo? Porque mesmo sendo ovelha, você se veste como lobo. Por que mesmo sabedor de que tu é ovelha, suas atitudes são de lobo? Forte, muito forte. É diferente quando o lobo se disfarça de ovelha. Ele vai precisar cortar parte das suas orelhas, vai precisar se camuflar. Esse é o lobo tentando se passar por ovelha. Não se preocupa, não se preocupe, ele vai ser descoberto. Daqui a pouco o pastor chega e vai saber identificá-lo, que ele não é ovelha, ele é lobo. Só que no nosso caso nós somos ovelhas. E o Senhor está dizendo assim para nós: se somos ovelhas, nossas atitudes precisam ser de ovelhas. Por que somos comparados à ovelha? Eu termino agora. Você sabe por quê?
Porque a partir de 2,5 metros a 3 metros, a ovelha não tem nenhum tipo de nitidez à sua frente. É isso, pastor? É. Então o senhor está dizendo que ela enxerga pouco? É. Isso aí. E precisa o que? Andar em bando e sendo guiada o tempo todo. Ovelha não bebe águas agitadas. Para isso o salmista lá no Salmo 23, ele começa dizendo: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Não é isso? Ele me faz repousar em pastos verdejantes e leva-me para junto das águas de descanso. O pastor tinha um cajado, abria um córrego para que a água fluísse por esse córrego, porque ela não bebe água agitada. Essa é a ovelha. Ovelha, agora vai te chocar, precisa comer no lugar e depois ser retirada do lugar que ela comeu, porque aonde ela vai comer, logo em seguida ela vai defecar. E pasmem, e se não for retirada, come daquilo que ela mesma defecou. Por isso nós somos comparados com ovelhas, que somos guiados o tempo todo. Deus está virando para nós, está dizendo para cada um de nós, não é? Eu não estou pregando para vocês, estou pregando para nós, que nós somos ovelhas, irmãos. E Deus te chamou para comer o melhor dessa terra. Por onde quer que você for, o que quer que você faça. Tem aquele momento que a gente destrambelha, desculpa. Tem aquele momento que você é uma ovelha, que você explodiu, mas daqui a pouco você é ovelha, você é mansa. Daqui a pouco você vai voltar para aquilo que te faz ser. Você foi, mas você voltou. O filho pródigo foi, mas ele voltou. Quem é filho pode até ir, irmãos, mas ele volta. Pode até ser que num determinado momento você decida partir, viver a tua vida, esquecer, não quero mais saber de evangelho, não quero mais saber de nada. Mas daqui a pouco você volta, porque o Espírito Santo começa a te mostrar que o melhor lugar que você tem é na casa do Pai. Deus está falando a respeito de um ambiente, irmãos, que quando nós estamos num ambiente com uma atmosfera profética, irmãos, toda palavra vira decreto. Então Deus te trouxe aqui mais uma vez para dizer que você vai comer o melhor dessa terra, junto com a tua casa, junto com a tua família, junto com aqueles que estão contigo. Deus tem o melhor para você, Deus tem o melhor para a tua casa, Deus tem o melhor para a tua geração, para as gerações futuras, para os teus filhos, netos, bisnetos. Deus tem o melhor para nós. Se você crê nisso, ofereça o melhor de suas palmas ao Senhor Jesus. Diga: eu vou comer o melhor dessa terra. Fique de pé em nome de Jesus.